Pensador Selvagem apresenta A Festa e a Luta, a história da música dos Racionais MCs. Salve, camaradas! Começa agora o podcast Pensador Selvagem, pesquisando sempre processos criativos e fluxos poéticos. Essa é a nossa onda. Estamos no Facebook, Pensador Selvagem, curte lá. Hoje vamos contar a história dos Racionais MCs e suas relações com o rap, com a música brasileira, com a música americana, com a cidade de São Paulo e com questões culturais mais amplas. Podcast Pensador Selvagem, a festa e a luta, a história da música dos Racionais MCs. Você está ouvindo o podcast do Pensador Selvagem. Parte 5, do Holocausto Urbano ao Cores e Valores. Salve, camaradas! A gente começa o nosso último episódio do podcast dos Racionais. Lembrando aí o que aconteceu nos outros, a gente falou da música negra como um todo, a gente falou da cidade de São Paulo, da origem do rap, a gente falou das raízes musicais dos Racionais no soul brasileiro, no soul dos Estados Unidos, e a gente chega nesse último episódio querendo dividir um pouco o trabalho dos Racionais em 3 fases, né? Não dá pra imaginar que um grupo que tem 26 anos de carreira vai ser da mesma maneira durante tanto tempo. O Brown, inclusive, costuma dizer que é um rebelado, as pessoas querem enquadrar ele num determinado lugar e ele tá sempre se movimentando, é um artista inquieto que está se movimentando, e durante todos esses anos os caras mudaram, assim. Na verdade, eles mudaram, né? Começaram um trabalho quando tinham 20 anos e agora tem 45, 46 anos. O Brasil mudou, o Brasil de 80, final dos 80 e dos 90 não é o mesmo Brasil de hoje, 2017. E a música mudou, o rap mudou, eles mudaram como pessoas, o Brasil mudou, muita coisa mudou, o tamanho deles mudou, né? Dos Racionais deixaram de ser um grupo independente, alternativo, viraram um negócio muito grande, já tem uma empresa, já tem uma produtora, já tem muita coisa sendo realizada. Então esse trabalho ele se alterou ao longo do tempo, e aí a gente fez aqui uma separação de 3 fases que ilustram mais ou menos cada um desses momentos do trabalho dos Racionais. A primeira fase é uma fase muito ligada às origens, o primeiro disco Holocausto Urbano, depois o Voz Ativa, que é aquele momento inicial dos Racionais onde eles estão forjando o que seria o rap político brasileiro, que é fundamentalmente denúncia, um texto de denúncia, um texto de crítica, especialmente contra a questão da violência policial e contra o racismo. E aí o tom do rap é um tom moralizante, né? Um tom de alguém que tem a consciência e quer que o outro adquira essa consciência. É um chamado à ação, um chamado à consciência para fazer com que o ouvinte perceba algumas coisas que o rapper está relatando. É um relato muito naturalista, muito descritivo do que acontece no cotidiano, num tom moralizante, num tom professoral, pouco metafórico, né? Altamente descritivo, que configura mais ou menos os Racionais como um rap estritamente político. Dessa fase são músicas como Hey Boy, Racistas Otários, Pânico na Zona Sul, que são músicas que têm esse caráter mais professoral no trabalho dos Racionais, muito ligado ao movimento negro. No segundo momento, na segunda fase do trabalho dos Racionais, que eu vou marcar com o Raio X do Brasil, em 1993, e essa indicação não é originalmente minha, né? O próprio Brown fala isso. Ele fala que no fim de semana no parque alguma coisa muda quando ele percebe que ele tinha que falar da existência como um todo e não só da questão da negritude, tinha que falar num sentido mais amplo, falar da periferia, né? Ele faz essa alteração, essa mudança. Ele fala, olha só, não só mais tanto o movimento negro, agora também a periferia como um todo. Começa a falar da localidade, e aí ele começa a ir além do movimento negro e falar no sentido mais profundo da própria existência. Essa fase é a fase que dá o status altamente prestigioso que os Racionais têm hoje, né? Que contém o disco Raio X do Brasil, o disco Sobrevivendo no Inferno e o Nada Como Um Dia Após Outro Dia. O KL Gay diz que o Sobrevivendo no Inferno é um disco clássico, e é um disco que realmente colocou os Racionais num lugar especial no Brasil, no rap brasileiro. E o Nada Como Um Dia Após Outro Dia é um disco sólido. Eu acho essa definição perfeita, né? No Nada Como Um Dia Após Outro Dia, os Racionais se consolidam como a principal voz
voz do rap nacional. Mas aí com novas características, com características diferentes dessa primeira fase. Algumas dessas características são uma multiplicidade de vozes, né? Você tem vozes de festa, vozes do cotidiano, vozes de denúncia e vozes éticas, vozes filosóficas, que eu vou tentar definir melhor para vocês daqui a pouco. Você tem vozes conflitantes, né? O MC, ele tá em dúvida. O Brown várias vezes se coloca numa posição de dúvida. Ele é menos professoral, ele não dá sermão. Ele fala isso claramente, né? Isso aqui não é sermão, ouve aí, tem o dom. E em outras músicas como Fórmula Mágica da Paz, ele fala claramente que tá em dúvida. É um sujeito que tá pensando, né? E aí é muito poderoso esse lugar do MC, né? O MC que tá questionando a própria vida. Você tem uma musicalidade mais evidente. Isso está presente nos samples, isso está presente numa riqueza metafórica maior no trabalho dos Racionais desse momento. Você tem uma visão várias vezes mais subjetiva, mais pessoal do rapper, que de alguma forma associa os dramas que ele como sujeito, como indivíduo, experimenta com os dramas da coletividade, e isso gera um laço com o público que é muito forte. E aí começa a surgir essa ideia de representatividade, né? De uma vida em que o sujeito individual está agindo sobre o contexto coletivo, e nesse sentido tem um momento do Fórmula Mágica da Paz no DVD Mil Trutas, Mil Tretas, em que ele fala isso claramente, né? Ele fala: não se aproxime desse cotidiano violento, que essa vida não foi feita pra você. Você foi feito pra correr nos campos, andar de cavalo, andar entre crianças, cachorros velhos, natureza, rios, água limpa pra beber. Essa é a vida que Deus preparou pra você, mas o ser humano é ambicioso, ele estragou tudo. E a gente vai vivendo, esse é o caos, esse é o mundo que você convive hoje, século XXI, a geração do século XXI. O que você vai fazer pra mudar? Cruzar os braços, reclamar? Ou você vai ser a revolução em pessoa? Acredite em você, rapaz, procure a sua, eu vou atrás da minha. Fórmula Mágica da Paz. Essa passagem ilustra muito bem isso que eu estou querendo explicar, que é essa ideia de uma simbiose entre o sujeito e a coletividade, né? Eu acho que isso está muito, muito claro na música dessa segunda fase, em que a experiência cotidiana do sujeito, o Brown faz isso muito bem, ele pega essa experiência e transforma num conceito, e esse conceito sugere uma regra de conduta. E aí está um pouco o coração do meu argumento, que é pensar a música dos Racionais como uma comunicação ética, que propõe um sentido para a existência desse jovem periférico, que vai, a partir dessa música, começar a acreditar numa autoestima. KLJ fala isso claramente, né, que os Racionais deram autoestima pro povo da periferia, dizendo que o Racionais fez com que o negro brasileiro se visse como um leão e andasse na rua como um leão, e aí o racista olha e fala: com esse cara eu não vou mexer, porque ele tem autoestima, uma coisa meio majestosa. Racionais fez isso. Ou em outro momento, quando ele fala que o negro brasileiro aprendeu a andar como um tanque de guerra, né, com muita força, muito poder para encarar esse cotidiano altamente violento. Nesse sentido, os Racionais propõem, sem conciliação, né, de uma forma radical, revolucionária, sem conciliação com uma ideia de democracia racial, propõe uma alternativa entre o engajamento no crime, que é alguma coisa que vai fazer com que a vida desse sujeito seja encurtada, né, pelo convívio com a violência aberta, e ao mesmo tempo não entre para o trabalho subalterno, trabalho subalternizado, que tanto coloca grandes massas de brasileiros em situações de baixa cidadania, baixa qualidade de vida. E aí a alternativa que eles propõem, né, entre o trabalho subalterno e o engajamento no crime é uma vida artística. E não no sentido do sujeito se tornar exatamente um artista, né, como foi o caso deles, mas um sujeito encarar a própria vida como obra de arte. E isso é uma ideia muito, muito poderosa que o Brown expressa claramente quando ele diz num show na Rocinha que às vezes você tem que ser artista para sobreviver dentro da favela, dentro do morro. Quem vive sabe qual é o lado podre da maçã, onde tem que melhorar. Você tem que ser um artista para conviver com as coisas que você não aceita. E aí eu acho que tá a chave dessa música. Por que essa música consegue impactar tanta gente, né? A música dos Racionais é um negócio que mexe com as pessoas, né? As pessoas remetem aos Racionais como um livro de história, como alguém a partir de quem você aprende uma nova forma de viver. Isso, uma música que forma caráter, né? O Brown fala isso claramente, né? Os Racionais formou o caráter de uma geração, e as pessoas dizem que o Racionais toca em enterro, falam pro Brown, né, que o Racionais toca em enterro, toca em nascimento, toca em festa de aniversário, toca em momentos tristes, porque é uma música que tem um peso, né, um peso de uma intensidade, e eu gosto de relacionar essa intensidade à possibilidade da música carregar um sentido
para a vida, assim. E esse sentido para a vida está articulado com uma autoestima, né, com uma consciência de si, que esse jovem periférico começa a ter, e ao mesmo tempo uma consciência da comunidade, que é o que eles chamam de coletividade na quebrada, né? Alguma coisa como uma ideia de uma certa organização, de um certo movimento que está o tempo inteiro atravessando o hip hop. Isso é muito, muito interessante porque fala de uma política que não é exatamente uma política institucional ligada a partido e tal, mas fala de uma política da vida, né? De uma política do cotidiano que a música pode sugerir para os sujeitos na medida em que propõe narrativas de possibilidade. É possível sair desse contexto de adversidade, né? É possível fazer ter uma vida mais ativa, uma vida mais forte, mesmo em contextos onde tudo é desinvestimento. A música aí funciona como uma arma de combate simbólico que faz com que o sujeito acredite em possibilidades de uma vida melhor. E esse, para mim, talvez seja o principal aspecto da música dos Racionais, né? Consegue amalgamar tanta gente em torno dela e fazer com que tanta gente se refira aos Racionais como uma música que vai além da expressão artista, o que não é pouco, naturalmente, mas uma música que vai além disso e ocupa esse espaço de uma referência discursiva para a vida no sentido mais profundo de uma conduta, né, de uma ética. E a terceira fase, que seria a fase do último disco, né, do Cores e Valores, se a gente for fazer uma divisão a partir dos álbuns de estúdio, o Cores e Valores é um disco de 2014 e que já pega os Racionais em outra fase, né, uma fase mais madura, uma fase em que eles são pais, né, já tem filhos, já tem família, o rap já se tornou um gênero musical dentro do contexto da música pop. O Brasil se transformou, o Brasil que eles relatavam nas suas músicas dos anos 2090 já não é o Brasil de hoje e eles mudaram, assim. O disco, então, ele é menos político, né, eu diria, ele é nesse sentido que eu venho argumentando. Ele tem músicas românticas, uma música como Eu Te Proponho. Você tem também duas músicas que são músicas de retrospectiva, né? Uma da retrospectiva da biografia do Brown, que é Quanto Vale o Show, uma da retrospectiva de vida do Ed Rock, que é O Mal e o Bem. Tem uma música sobre o episódio da Praça da Sé, da virada cultural. Tem uma música muito interessante que é Eu Compro, que é uma música que reflete muitos novos tempos em que largas parcelas da população, das classes populares, tiveram acesso ao mercado de consumo de uma forma mais intensa. E essa música é uma música que afirma isso, mas eu não diria que é uma música que afirma isso no sentido gangsta. Eu acho que é uma música provocativa, que está exatamente naquela fronteira entre o Public Enemy e o NWA, de que eu falei no episódio anterior do podcast, de como se os Racionais fossem exatamente essa mistura entre uma coisa e outra. E o Brown fala que o sentido de uma música revolucionária mudou nos últimos tempos, né? E que ele não sabe mais o que é ser revolucionário nos dias de hoje. Até sugere, será que revolução é fazer música de amor? Então ele vai fazer música de amor. Também não gosta de ficar no lugar do rap ser alguma coisa como uma ONG, né? Ele fala muito sobre como talvez hoje o que seja revolucionário, no caso de serem homens que estão fazendo isso, né? E não mais jovens adultos ou adolescentes, seria fazer a empresa Racionais funcionar, né? Oferecer um bom serviço, fazer com que aquilo possa sustentar várias famílias, assim. Isso é uma coisa que eu acho interessante, que é pensar assim, a estrutura de trabalho profissional dentro do contexto de rap pode ser um elemento revolucionário, no sentido de fazer com que o movimento caminhe. Eles falam isso claramente, né, que eles andam em bloco. Então o movimento pode caminhar porque tem ali uma empresa profissional, uma produtora profissional de música fazendo rap de uma forma adulta, de uma forma madura. Uma coisa que vai acontecer inevitavelmente é essa tensão entre eles e o público, né, já que o público está sempre cobrando do grupo que ele seja fiel a música que tornou os Racionais célebres, né? O Brown fala sobre juras de amor, né? O público quer juras de amor o tempo inteiro e é alguma coisa inevitável, eles vão estar sempre nessa tensão de tocar as músicas novas. É uma tensão que visita vários artistas, né? De você tocar os seus sucessos ou, ao mesmo tempo, se respeitar o seu momento atual e tocar músicas que estão te cativando naquele momento e não necessariamente o público já conhece. É uma coisa, é um dilema
de vários artistas, os Racionais passam por isso, às vezes perguntam para o público o que o público quer ouvir e ao mesmo tempo dão para o público alguma coisa que o público várias vezes reclama de não querer ouvir porque quer ouvir as músicas tradicionais, né? Para onde eles vão agora é difícil saber, mas a gente segue aí tentando entender essa música que é política, que é filosofia, que é ética, que é cotidiano, que é o rap dos Racionais MCs, a festa e a luta, a história da música dos Racionais MCs. Você está ouvindo o podcast do Pensador Selvagem.